A verdade é que ninguém nasce sabendo, ninguém nasce organizada. Eu estou refletindo sobre isso. Hoje decidi gravar com vocês, porque hoje é o dia que eu decidi colocar no papel a nova organização que eu quero fazer da minha semana. Então eu quis trazer vocês comigo. Eu já testei a semana passada e essa semana um pouco dessa organização. Ainda não está 100%, mas eu pensei, já vou compartilhar tudo que eu estou pensando hoje, porque eu não sou perfeita e eu nunca vou ser perfeita. Então eu não preciso esperar chegar nesse ponto para compartilhar com vocês, porque eu quero que vocês venham comigo nessa transformação, nessa mudança, que vocês sejam transformadas junto comigo também. E eu quero trazer uma reflexão um pouco para vocês sobre isso, sobre organização, sobre paz, ter paz de espírito para fazer o que a gente precisa fazer, e o que a falta dessa organização e ao mesmo tempo querer organizar de uma outra forma trouxe para uma consequência para minha vida, que foi a ansiedade. Então eu quero conversar um pouquinho bem sinceramente com vocês sobre tudo isso, e logo após a vinheta. Oi meninas, tudo bem com vocês? Meu nome é Jéssica Luana e eu fiz esse canal no início com a intenção de falar um pouco sobre a espera que eu tenho de filhos, por filhos. Confesso para vocês que quando eu iniciei, um dos motivos era esse, poder falar com pessoas, com outras mulheres que esperam também por filhos, mas ao mesmo tempo também eu tinha a intenção de trabalhar, tenho ainda, né, a intenção de trabalhar com o YouTube, porque eu não me vejo trabalhando fora. Então assim, eu quero ser bem sincera com vocês nesse vídeo, porque eu fiquei pensando nisso hoje, que a gente precisa ser o mais verdadeiro, mais sincero possível. Eu sou, no meu dia a dia, uma pessoa que gosta muito de ser sincera, de que as pessoas sejam sinceras comigo. Então eu fui tocada pelo Espírito Santo hoje para ser o mais sincera possível com vocês. Então assim, quando eu comecei o canal, eu pesquisei bastante, então eu segui muitas dicas das pessoas, né, muitas dicas, e aí uma das dicas era essa, de que você não tem que falar de você no começo, porque ninguém tá interessado em você e tudo mais. Mas aí eu pensei, né, de que aqui é o meu canal, eu sou uma pessoa sincera, então eu quero compartilhar com vocês assim um pouco mais dos meus pensamentos, um pouco mais de quem eu sou. Então eu pensei, eu preciso ser um pouco mais transparente, um pouco mais sincera com vocês, e eu vi que vocês gostam bastante de vídeo de comprinhas e tudo mais, e eu quero me organizar melhor, eu quero organizar melhor a minha casa, só que eu fui comprando assim mais pra poder trazer conteúdo aqui no meu canal, e aí eu fiquei pensando que isso é uma falta de controle, né, é uma compulsão, ao mesmo tempo juntou com a fase aí de que eu passei por crise de ansiedade, graças a Deus já melhorou, mas essas duas últimas semanas foram semanas muito ansiosas, então juntou tudo isso, aí eu acabei comprando algumas coisas pra casa, até compartilhei com vocês aí o vídeo das coisas que eu comprei, que são maravilhosas, é maravilhoso ver tudo na minha casa entrando em ordem, no lugar certo, coisas mais bonitas, assim, mais organizado, mais cada um no seu lugar e com menos informações, podemos dizer assim, porque antes tinha um monte de porta-condimentos ali, e aí era muita coisa, muita informação, cores vermelhas, fortes, então eu não tô mais me agradando com isso, e eu quero mudar mesmo, eu quero organizar mais, só que não precisa ser de uma vez, né? A gente sempre precisa aprender a ter equilíbrio na vida, porque não é porque organizar a casa é uma coisa boa que eu vou fazer de uma vez, sendo que eu vou gastar além do que eu posso. Então eu preciso ter esse controle, eu preciso ter esse domínio, e a mesma coisa é em relação a essa organização. E também a mesma coisa sobre o canal, é uma coisa boa, eu quero fazer, mas não precisa ser exagerado, não precisa ser uma mentira, né? Então, assim, eu aprendi sobre colocar a vinheta no canal, e eu coloquei, mas o canal é nosso, é meu e é de vocês que assistem. Então, se vocês quiserem, até deixem nos comentários pra mim se vocês não gostam de vinheta, porque às vezes não gosta, né? Eu achei bonitinho, confesso, mas às vezes é algo que não agrada a vocês, assim, que vocês não querem ter que esperar ali aquela vinhetinha passar. Então se você não gosta dessa vinheta, deixa no comentário aí também pra mim, pra eu saber, porque eu quero, né, ser mais uma relação de mão dupla aqui, de, né, vocês passarem pra mim, eu passar pra vocês também. Então eu fiquei pensando muito nisso, né, e fiquei pensando assim, que antes, em relação à organização, eu fiquei pensando assim, que antes eu queria controlar tudo
na minha rotina. Só que às vezes eu, por exemplo, queria fazer uma limpeza num dia só e aquilo ali fica muita coisa para um dia só. E aí você acaba se organizando, fazendo a coisa certa, mas de uma forma descontrolada que afeta a saúde mental. Então, eu sei que a minha saúde mental aí com esse problema de crise de ansiedade, eu sei que é devido ao fato de esperar por um filho, porque você anseia tanto por aquilo que acaba vivendo ali no futuro, deixando de viver o presente e pensando só no futuro, querendo que aquilo do futuro aconteça logo. Então, pode ser um pouco por isso, mas também é pelo meu jeito de querer controlar tudo, de querer que as coisas aconteçam da forma que eu planejei, na hora que eu planejei. Então, essa coisa assim de exagerar nas coisas, né? Você vai fazer as coisas organizadas, é legal planejar, se organizar, mas se as coisas saírem do controle, do programado, do que planejei, do que organizei, não tem problema, tem que pensar assim, amém, tudo bem, calma, vai dar certo para reorganizar, vai dar certo para fazer amanhã. E aí, de uns tempos pra cá, eu decidi fazer uma organização mais tranquila pra minha semana. Então, eu pensei, eu vou de segunda-feira, vou anotar aqui que de segunda-feira eu lavo as roupas. Antes, eu fazia assim, eu deixava juntar lá um montão de roupa. E aí, de repente, eu, sei lá, cada 15 dias, não sei, uma vez no mês, eu lavava um monte de coisa. E aí, assim, agora, de uns tempos pra cá, meu esposo às vezes estava reclamando de que, acabou minhas meias. Então, além de me sobrecarregar de uma vez, que acontecia antes, né? Numa mesma semana, lava um monte de coisa. Além de me sobrecarregar, ainda estava começando a faltar as coisas, né? Então, faltando meia pra ele. E aí eu decidi, eu pensei, não, toda segunda-feira eu vou lavar roupa. E aí eu vou anotar aqui, que aí todas as segundas eu lavo a roupa. Nas terças eu vou tirar as roupas que eu lavei na segunda. E também eu vou aspirar a casa, porque assim, eu só limpava na sexta. Então eu já aspirava, já passava pano, já limpava tudo na sexta. Só que aí, de uns tempos pra cá, não sei se bateu aqui e fez barulho aí pra vocês. Se bateu e fez barulho, desculpem. Mas assim, de uns tempos pra cá, eu comecei a me preocupar um pouco mais com essa questão também de estar com a casa suja. Porque eu aprendi sobre isso, de que na vida existe o bem e o mal, existe o claro e o escuro. Então sempre tem ali essa divisão. Sempre tem o Senhor de cada um dos lados. Então, Deus é o Senhor do bom, do bem, do claro, da pureza, da limpeza. E tem o outro Senhor do lado mal, do lado escuro, do lado da sujeira, né? E eu aprendi isso esses dias. A palavra de Deus fala um trecho de que Deus, na época do Velho Testamento, eles moravam acampados. Então, eles faziam os acampamentos deles lá e tem uma passagem onde Deus fala para eles assim, quando vocês forem fazer as necessidades de vocês, o número 2, façam fora do acampamento e lá fora vocês mesmos já enterrem as necessidades de vocês para não ficar ali proliferando o fedor, a sujeira. E aí Deus fala que senão eu vou retirar a minha presença do meio de vocês. Então, se Deus se afasta, quem é que vai reinar ali no ambiente? O inimigo da minha alma, o inimigo das nossas almas, o lado escuro da vida, da força, o Satanás, né? Então, eu comecei a pensar nisso mais e pensei, então eu preciso manter mais a limpeza, né? Não deixar sujeira aí, né, em tudo quanto é canto. Porque assim, eu também não queria ficar escrava da limpeza. Não quero ficar escrava da limpeza o tempo inteiro. Porque assim, o tempo inteiro tem cabelo caindo pela casa. O tempo inteiro vem um grãozinho da rua no sapato. O tempo inteiro. Então assim, eu estipulei dessa forma de sexta eu vou aspirar e vou passar o pano, fazer uma limpeza um pouquinho melhor, mas de terça eu vou dar uma aspirada na casa também. Então só com o aspirador mesmo, aspirar para tirar aí a sujeira. Tento não deixar a louça suja na pia de noite e para passar a noite inteira a louça suja, tento não deixar assim, porque eu entendi dessa forma de que a nossa casa, a nossa vida precisa estar limpa e organizada para que Deus possa habitar
estar junto conosco na nossa casa nesse ambiente. E também uma tia minha falou pra mim que uma parente nossa, ela é de uma outra religião aí, alguma coisa aí que é uma outra religião. E aí ela falou assim pro esposo dela: não precisa lavar os pratos não, pode deixar aí que os meus guias, alguma coisa, vem se alimentar aí da sujeira de noite. Então aí a minha tia falou que a partir desse momento ela sempre lava a louça dela de noite. E aí eu também tenho mantido esse costume aqui em casa de sempre deixar a pia limpa, pelo menos a louça limpa, né, escorrendo. Eu deixo secar durante a noite, mas pelo menos já as louças limpas, porque eu quero isso, que Deus reine aqui neste lugar, que a luz de Deus reine aqui, que a limpeza, a organização reine neste lugar, mas com moderação, com equilíbrio, né, de que se por acaso em algum momento não der para fazer alguma coisa, o meu coração esteja em paz, eu fique em paz e não seja algo que venha perturbar minha saúde mental. Então eu coloquei isso, né, de que na terça eu vou recolher as roupas e vou aspirar a casa. Aí assim, por enquanto como eu falei pra vocês, eu ainda não estou perfeita nessa organização. Então aqui é bem sinceridade no dia de hoje. Eu não estou perfeita ainda na organização, eu ainda estou organizando, ainda estou vendo como que vai funcionando, mas a princípio vai ser isso. Então de segunda eu vou lavar as roupas, tenta sempre manter essa manutenção aí das roupas todas as segundas-feiras. Nas terças aspirar a casa, e aí tem sempre uma coisa que surge de repente, que aí vai ficando aí, né? Eu vou ter que ir ajustando, mas sei lá, às vezes eu vou na feira e vou precisar lavar os vegetais, limpar os vegetais, que aí vai ser nenhum desses dias. E aí o que eu posso fazer? Deixar, por exemplo, pra quarta, que não tem nada fixo ainda, né? Pode ser que depois eu coloque alguma coisa fixa pra quarta. Talvez isso de limpar os vegetais, porque dá uma trabalheira, então pode ser que eu deixe isso. E aí de sexta fica a limpeza da casa, mas pode ser que eu troque de vez em quando pra quinta, porque tem vezes que eu tenho que ir pra consulta de sexta, então aí eu deixo essa flexibilidade ainda, mas vou me organizar aqui pra fazer mais ou menos dessa maneira, e aí serão as atividades fixas. E como eu falei, sempre tem coisas novas que surgem às vezes no decorrer do dia, ou que aparecem, né, de repente, mas aí se eu não conseguir fazer num dia, eu jogo pro outro, porque aí eu vou fazer dessa forma, eu vou organizar pra minha mente ficar em paz, mas caso não dê certo da forma que eu planejei, não tem problema passar pro outro dia. Mas é isso, aí eu vou organizar assim, porque como eu falei pra vocês, eu tive aí as crises de ansiedade por organizar demais e ao mesmo tempo não ter nada organizado, porque eu acabei percebendo isso, né, de que eu deixava tudo para um dia só, e aí acabava que eu não fazia uma manutenção para estar com as coisas organizadas, sabe? Então a gente precisa sempre olhar para nós, olhar para nossa vida e tentar reconhecer as nossas falhas, o que a gente precisa melhorar, o que tem para melhorar, e melhorar mesmo de verdade, né? Tentar ir ajustando. E não é do dia para noite que a gente melhora, que a gente consegue isso. Às vezes leva um tempo, leva esse tempo pra gente poder testar, né? Testar e aí ver se e validar aquela situação, ver se vai dar certo ou não. Então, no caso, eu fiz isso, vou tentar me organizar dessa maneira. Já consegui aí umas 2 semanas fazer isso de lavar na segunda-feira, de tirar na terça, de aspirar. Então, vou continuar assim. Espero que vocês também se inspirem para organizar a semana de vocês, a vida de vocês, a mente de vocês, porque a gente precisa estar com tudo em equilíbrio na nossa vida, né? Tanto cuidando de todas as áreas na nossa vida, quanto equilibrando para que não seja ao extremo, né? Eu vou limpar agora e tem que ser dessa maneira, vou organizar e tem que ser dessa maneira que eu organizei. E se não acontecer, eu já fico louca, descabelada. Ou então, vou relaxar e não vou cuidar de nada mesmo, deixa a vida acontecer, me levar, eu tava ficando um pouco assim, né? Tipo, agora eu tô em casa mesmo, então deixa as coisas ir fluindo. Pareceu isso pra fazer? Por quê? Porque eu vi que da forma que eu era antes, tava sendo doentia a forma pra mim, né? De que, tem que ser dessa forma. E se não acontecer assim, não quero nem saber, tem que acontecer. E aí me dava angústia. Então daquela forma eu vi que era doentia. Aí eu comecei a ir pro outro extremo, né? O que aconteceu hoje aconteceu, beleza? E aí também é uma forma doentia de se viver. Então tem que ter ali um equilíbrio. E aí eu espero que funcione pra mim assim, isso agora, e que eu consiga ir ajustando aos poucos essa rotina, essa organização da semana. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com esse vídeo. Como eu falei pra vocês, eu quero ser o mais sincera com vocês possível. Então assim, no início eu
queria tentar passar coisa pra vocês que fosse agregar alguma coisa na vida de vocês, e às vezes algo meio forçado, assim, como se eu já fosse perfeita e eu não sou perfeita. Eu sou cheia de falhas, eu ainda tô em busca de melhora, de tentar melhorar, de melhorar como esposa, como filha, como dona, né, da minha casa, do meu lar, e eu tô nesse processo. E aí eu vou compartilhar com vocês porque eu sou igual a vocês, né? Nós somos todos falhos, então eu não quero ser algo como se eu fosse superior e já soubesse das coisas e estou ensinando pra vocês. Não, eu quero que a gente tenha essa igualdade e poder, né, compartilhar tanto do meu lado pra vocês quanto do lado de vocês pra mim. Eu acredito que tem muitas mulheres aí que são mais experientes que eu, que já são mais velhas que eu, então eu acredito que você tem muito também pra compartilhar comigo. Se você quiser me dar alguma dica, pode deixar no comentário, e que a gente tenha essa troca, né, de experiências, que a gente aprenda, né, que na vida a gente não consegue controlar todas as coisas. Eu, com esse processo que eu passei de espera, que eu passo de espera pelo meu filho, que agora eu creio que tá chegando o tempo em nome de Jesus, então com esse processo que eu passei, com essa espera toda, eu aprendi muita coisa. E uma das coisas que eu aprendi, que eu tenho aprendido é isso, né? De que eu não tenho controle de nada. Eu passei 2 semanas bem desesperadoras, com crise de ansiedade, onde eu tentei fazer o que eu sabia, assim, que era, isso aqui ajuda com ansiedade, isso aqui eu tentei fazer. Então eu fiz atividade física, tomei chás, eu tomei calmante fitoterápico que eu comprei na farmácia. Eu fiz, assim, o que eu podia e nada tava resolvendo. Então, numa bela noite que eu não conseguia dormir de jeito nenhum, tava um aperto bem forte no meu peito, porque esse aperto oscilava. Então um dia começava bem, depois piorava, outro dia já acordava com aquilo e melhorava durante o dia. E à noite, a maioria dos dias eu tava sentindo aperto no peito, e eu fazia o quê? Eu debruçava na cama para que aquele aperto melhorasse, e melhorava, aliviava, e eu conseguia dormir. Só que teve uma bendita noite, depois de quase 2 semanas assim, que mesmo eu me debruçando na cama não resolvia a situação, eu não melhorava, não passava ansiedade, e eu me via ali numa situação desesperadora, e eu tive que ir pro quarto ao lado para poder me ajoelhar e gritar. Não gritei literalmente, mas gritar, a minha alma gritou, pedindo socorro de Jesus, pedindo o socorro de Deus ali naquele momento, do Espírito Santo. E foi o que eu falei pra ele, que eu aprendi também esses tempos atrás aí, que é bom a gente falar com Deus, a gente orar, e trazendo as palavras que tem na Bíblia. Então, os ensinamentos que tem na Bíblia, você falar na sua oração, porque Deus, ele é fiel à palavra dele. Eu aprendi assim, e aí eu lembrei disso, e nesse momento de angústia, eu falei pra Deus, eu falei: Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. E aí eu falei pra Deus que eu tava ali num momento desesperador de angústia, de tristeza, e que eu queria o alívio de Jesus, eu queria o socorro de Jesus naquele momento. E eu pude, na hora, sentir o socorro, sentir o alívio de Deus naquele momento, e a dor saiu. E logo em seguida eu tive um ensinamento maravilhoso também de Deus, que dizia pra mim assim, através da palavra dele, que eu abri uma parte no Velho Testamento e na Bíblia, e aí falava sobre você correr atrás de outros deuses, sendo que ele é o único Deus. E no momento ali eu pude ver que a palavra de Deus estava me mostrando que eu estava correndo atrás de outras soluções para aquela minha dificuldade, para aquele meu problema, sendo que o alívio da minha alma, o socorro bem presente na minha angústia é Deus, é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo de Deus que nos consola, que nos ajuda, que nos alivia. Então, naquele momento eu pude reconhecer que realmente eu estava antes correndo atrás de outras coisas, de outros deuses, de outras soluções, sendo que o meu Deus é o Deus criador dos céus e da terra, é o Deus que é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então eu pude ver isso, fiquei muito feliz com o socorro que Deus me deu, fiquei muito feliz com esse aprendizado, e foi assim, é ruim passar pela crise de ansiedade, é ruim passar pela espera de um filho, como eu tenho passado, é ruim, mas eu tenho visto cada vez mais, né, que esses sofrimentos, como eu li na Bíblia hoje também, eles trazem a perseverança
e eles nos fazem ficar mais forte, nos traz aprendizados, ensinamentos. Então eu tenho aprendido, e assim, proximidade também com Jesus, né? Que foi o que eu aprendi agora nessa crise de ansiedade. Eu tenho falado com Jesus, né? O Senhor é o amado da minha alma, e antes eu não pensava assim, né? O Senhor é o meu alívio, é o que eu preciso, é tudo que eu preciso e é suficiente para mim. A tua graça me basta. Então, com esse processo de ansiedade que foi terrível, doloroso, angustiante, eu pude aprender isso, que o Senhor é o meu alívio. Então, eu quero me organizar, mas eu quero me organizar com equilíbrio, com respeito a mim mesma, né? Sem agredir, sem me agredir, sem me sobrecarregar, sem eu ter que fazer de qualquer jeito. Então, que você também possa organizar a sua vida, possa melhorar a sua casa, possa melhorar as coisas aí na sua casa, mas com equilíbrio também, e sabendo que Deus nos basta, sabendo que Deus é o suficiente para nós na nossa vida. Então, se uma coisa não sai do jeito que a gente quer, que a gente planeja, Deus sabe de tudo e Deus continua sendo o suficiente para nós naquele momento. E como me disseram, né, a gente não consegue controlar nem a próxima batida do nosso coração. Então, por que a gente quer controlar todas as outras coisas ao nosso redor? Não tem como, né? Então é confiar em Deus mesmo, deixar nas mãos de Deus e faz a nossa parte, né? A gente faz o que a gente pode. Então, como eu vou fazer aqui, eu peguei esse caderno e aí eu vou colocar aqui, segunda, terça, quarta, quinta, todos os dias da semana eu vou colocar aqui, vou me organizando, né? Porque pode ser que cada semana mude alguma coisa. Como eu falei pra vocês, pode ser que eu precise mudar a limpeza de sexta para quinta. Essa semana mesmo vai acontecer isso. Eu tenho que ir lá passar numa consulta, vou ter que passar por um procedimento lá no hospital e aí eu vou alterar a limpeza para quinta-feira essa semana. Então é isso, é a gente ser flexível, é a gente saber respeitar a cada um de nós, né? E saber que nós não somos perfeitos, ninguém é perfeita, né? Ninguém é 100% organizado. Então a gente faz o que a gente pode e vamos aprendendo junto, vamos caminhando juntas. Espero poder ter ajudado vocês com alguma das coisas que eu falei aqui, com a minha sinceridade, porque eu, na minha opinião, eu dou muita importância para isso. Eu valorizo muito, né, pessoas sinceras. Então eu quero tentar ser o mais sincera, mais transparente com vocês aqui nesse portal, aqui nessa janela, nesse canal. E é isso para esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!